Um aspecto importante que diz respeito às reações químicas é em relação ao rendimento teórico e rendimento real. Como nós vimos, em um sistema reacional onde são colocados dois ou mais reagentes, a quantidade de produto que pode ser formado, a quantidade máxima de produtos que podem ser formados, depende da quantidade do reagente limitante presente. Então, essa quantidade máxima de produto que pode ser formada, nós dizemos que é a quantidade máxima teórica, ou, utilizando um termo mais técnico, o rendimento teórico. Na prática, no entanto, é difícil se atingir o rendimento teórico máximo. Isso porque, quando uma reação é completada, muitas vezes é necessário submeter o produto a etapas como purificação ou mesmo separação. Além disso, é comum a existência de reações paralelas, que podem viabilizar a formação daquele produto desejado. Então, a quantidade máxima de produto que é obtida na prática é conhecida como rendimento real. Existe uma relação entre o rendimento teórico e o rendimento real, que é o rendimento percentual. A razão entre o rendimento real e o rendimento teórico, que pode ser expresso em porcentagem, é provavelmente um dos termos mais fáceis de se utilizar quando nós lidamos com a determinação do rendimento de uma reação química. Para entendermos melhor os conceitos de rendimento, vejamos o seguinte exemplo. A aspirina, ou ácido acetil salicílico, é sintetizada pela reação do ácido salicílico com o anidrido acético. Aqui nós temos três problemas envolvendo a síntese da aspirina. Primeiro, que quantidade de ácido salicílico é necessário para produzir 0,400 gramas de aspirina, que é aproximadamente o conteúdo de um comprimido, supondo-se que há anidrido acético em excesso. Em seguida, vamos calcular a quantidade de ácido salicílico necessário para preparar esses mesmos 0,400 gramas, mas considerando um rendimento de 74,9%, rendimento real de 74,9%. E, finalmente, vamos considerar uma situação onde há uma dada massa de ácido salicílico e de anidrido acético, ou seja, uma dada massa dos reagentes, e vamos determinar o rendimento teórico, além do rendimento percentual, considerando esses 10,9 gramas aqui como sendo o rendimento real. Vamos resolver esse problema em partes, começando com o item A. Inicialmente, nós iremos escrever a equação química. 1 mol de ácido salicílico, de fórmula C7H6O3, reage com 1 mol de anidrido acético, C4H6O3, gerando 1 mol de ácido acetil salicílico, ou aspirina, cuja fórmula é C9H8O4, e também a geração de 1 mol de ácido acético. Nós precisaremos determinar as massas molares desses compostos e, em seguida, fazer o cálculo equivalente para a massa. Como a relação reacional é do tipo 1 para 1, ou seja, 1 mol de um reagente requer 1 mol do outro reagente, as massas aqui vão ser numericamente iguais. Lembrando, é claro, que se nós estamos tratando de massa, ou estamos utilizando a relação de massa, nós precisamos especificar a unidade adequada, nesse caso, gramas. Portanto, para resolver o problema, nós vamos nos valer da seguinte relação. 1 mol de ácido acético gera, quando reagido por completo, 1 mol de aspirina. Em termos de massa, isso equivale a dizer que 138,12 gramas de ácido salicílico, quando reagido por completo, ou seja, na presença do excesso de outro reagente, vai gerar no máximo 180,15 gramas de aspirina. E o que nós queremos determinar é a massa desse reagente, do ácido salicílico, necessária para gerar 0,400 gramas de aspirina. Ora, essa relação aqui já está estabelecida, quer dizer, nós conhecemos a relação de massa aqui em cima e, portanto, podemos identificar essa relação aqui embaixo também. Fazendo esse cálculo, nós vamos ter que a massa do reagente, a massa de ácido salicílico, é 0,307 gramas. Se ela reagir por completo, nós teremos a formação de 0,400 gramas de aspirina. No item B, nós precisaremos calcular a quantidade de ácido salicílico necessário para se obter os mesmos 0,400 gramas, porém considerando que o rendimento percentual é de 74,9%. Vejam, para que nós possamos obter essa mesma massa de aspirina, nós temos que levar em conta que a razão entre os rendimentos real e teórico dá 74,9%. Isso significa dizer que o rendimento teórico é maior que o rendimento real.
como usualmente nós esperamos para um sistema reacional. Então vejam, o que nós obtivemos no problema anterior, no item anterior dessa questão, é que para uma massa de 0,307 do reagente ácido salicílico, seria formado 0,400 gramas. Porém, nesse caso, nós precisamos adicionar o componente relacionado ao rendimento real. E com essas informações, nós temos agora condições de determinar qual será a massa do reagente, do ácido salicílico, necessário para obter o 0,400 gramas. Ao realizarmos esse cálculo, e considerando que aqui está sendo apresentado o rendimento real na forma de fração, isso como uma forma de tornar mais simples o cálculo, mas é importante se ater a isso, e conferindo as unidades, nós teremos que, se forem usados 0,410 gramas do ácido salicílico, considerando o rendimento real de 74,9%, nós obteríamos os 0,400 gramas de aspirina. E agora no item C, nós temos as massas dos reagentes, tanto do ácido salicílico como do anidrito acético, e temos também o rendimento real de 10,9 gramas, que é a quantidade de aspirina que foi efetivamente produzida. Vamos apresentar aqui os dados que nós já obtivemos nos itens anteriores e, em seguida, vamos dispor os resultados, ou melhor, os dados experimentais que nós temos, que é a quantidade de reagentes e a quantidade de produto, no caso, o produto de interesse, que é a aspirina, que nós temos. Em uma situação desse tipo, depois de conhecermos a equação, depois de montarmos a equação e dispormos os dados, nós precisamos determinar qual é o reagente limitante. Podemos começar, por exemplo, verificando que essa massa de ácido salicílico requer um determinado valor de anidrito acético. Então, qual é a quantidade de anidrito acético necessário para que todos os 9,26 gramas de ácido salicílico sejam consumidos? Nós já vimos como fazer esse cálculo, nós temos que manter essa mesma proporção que é dada aqui em termos de massa, e nós encontramos 6,84 gramas. O que isso significa? Há uma quantidade de anidrito mais do que o suficiente para que todo o ácido salicílico seja consumido. Portanto, nós chegamos à conclusão que o ácido salicílico é o reagente limitante. E o anidrito acético, obviamente, é o reagente que está em excesso. Nós podemos conferir da forma inversa, ou seja, que se nós quisermos determinar qual a massa de ácido salicílico necessário para consumir totalmente todo o anidrito, nós iríamos encontrar um valor superior ao que tem disponível, portanto, atestando que o anidrito acético é o reagente que está em excesso. Tendo essas informações em mãos, nós agora podemos escrever quais são os valores de ácido salicílico e de anidrito acético, os valores de massa, que efetivamente irão reagir. Nós vamos dispor aqui, ou nós temos como, a partir desses valores, determinar a quantidade de aspirina formada, de ácido acetil salicílico que pode ser formado, ou seja, determinar a quantidade máxima dessa substância que pode ser formada. Nós podemos estabelecer tanto a relação entre o reagente limitante quanto a massa do reagente em excesso que vai reagir, e fazendo isso nós chegamos a um valor de 12,1 gramas. Esse valor equivale ao nosso rendimento teórico, 12,1 gramas. O que nós precisamos agora é determinar o rendimento percentual. E para fazer isso, nós vamos utilizar o valor do rendimento real, que é o 10,9 gramas apresentado no problema. Dividimos ele pelo rendimento teórico e, claro, vamos expressar o resultado em porcentagem, por isso precisamos multiplicar por 100%, e nós chegamos a um rendimento percentual de 90,1%.